E dando prosseguimento, nós vamos agora compor o segundo painel do fórum. Nós vamos falar sobre revolução biológica. Desta vez, é uma conversa sobre transformação no campo através de recursos naturais. Esse é um mercado que vem crescendo muito e sobre o qual nós teremos mais informações com esses convidados que nós vamos chamar agora. Então, nós vamos começar com o moderador do painel, o jornalista e editor-chefe da Globo Rural, Patrick Cruz. Patrick vai subir aqui ao palco para conduzir esta segunda conversa com a gente a partir de agora. Bem-vindo, Patrick. E na companhia do Patrick nós teremos a Cristiane Delic, que é líder de negócios biológicos e arroz Brasil e Paraguai na Corteva. Cristiane, muito bem-vinda. E neste painel nós temos mais uma Cristiane, diretamente de Minas Gerais, a pesquisadora em bioinsumos da Embrapa Milho e Sorgo, Cristiane Abreu de Oliveira Paiva. Seja muito bem-vinda. Nós também vamos contar com a ilustre presença de outro mineiro, o produtor Regis Damasio, que também é diretor superintendente e mestre em gestão integrada da cooperativa Montecer. Muito obrigada pela presença, Regis. Seja bem-vindo. Mais uma participante desse painel, vinda de Brasília, é a Edilene Cambraia, diretora do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas no Ministério da Agricultura e Pecuária. Muito bem-vinda. Patrick, a partir desse momento, o microfone é seu. Desejo uma boa conversa a vocês. Muito obrigado. Bom dia a todo mundo. Bom dia a quem nos acompanha de longe. Bom dia a quem está aqui com a gente. O evento está muito legal. Quem chegou um pouquinho depois, eu já aviso, às vezes as pessoas não veem. Aqui mais daqui na frente tem cadeiras disponíveis. Quem quiser sentar tem lugar, tá? Fiquem à vontade. Espero que aproveitem. A gente... Obviamente aqui numa discussão de pouco mais de uma hora, a gente não vai esgotar o assunto. O assunto, quanto mais perguntas a gente faz, mais perguntas a gente quer fazer, isso é bom, né? Mas vamos tentar passar aqui pelos aspectos principais aí da cadeia de bioinsumos. E eu vou começar do começo, ou tentar fazer isso pelo menos. A Cristiane da Corteva, eu quero começar com você, para a gente fazer uma coisa, ainda que estejamos aqui entre um público altissimamente qualificado e que conhece muito o segmento, mas nem sempre a gente está por dentro de todos os assuntos. O agro é muita coisa, né? Eu queria te perguntar, assim, é uma pergunta bastante objetiva sobre a estrutura, sobre o que quais são os segmentos, né, dos bioinsumos, para em seguida já te perguntar aí sobre como é que a indústria está trabalhando com isso. Explica para a gente, por favor, assim, bioinsumos, né? Quais são as classificações de bioinsumos, né? A gente tem os herbicidas, a gente tem os inoculantes. Que tipos de bioinsumos existem? Bom dia, obrigada pelo convite para estar aqui com todos vocês. Nós temos, obviamente, a categoria ela é bastante ampla, mas a gente passa principalmente por insumos hoje à base de micro-organismos vivos, né? Então, falamos, por exemplo, de bionematicidas, bioinseticidas, biofungicidas, bioherbicidas, né? Então, produtos que vão para a categoria, por exemplo, de biocontrole, então, controle através de micro-organismos vivos, que podem ser fungos, bactérias, e temos também a categoria de que a gente fala de nutrição, ou bioestimulantes, inoculantes, né? Que vão prover nutrição para a planta, um estímulo para a planta se desenvolver e também trazer mais produtividade. Em linhas gerais, eu diria que seriam isso, né? Então, a gente sai da categoria dos químicos ou agroquímicos e entramos para a categoria de biológicos. É óbvio que
a capacidade, né, de se ganhar produtividade, melhorar a produção com os biológicos, ela é conhecida já há bastante tempo, mas como indústria, como estruturação de indústria, é uma coisa no mundo e no Brasil um pouco mais recente, ao menos com essa velocidade, né, que a gente tem hoje. Em linhas gerais, assim, no segmento, o que você vê como necessidade, né, para avanço sistemático e um avanço continuado desse segmento, né? Assim, a infraestrutura das indústrias, por exemplo, né? Como é que as indústrias que trabalhavam antes mais ou se dedicavam muitas vezes quase que exclusivamente aos químicos, né? Como é que elas estão se adaptando? Também a gente sabe, né, no agro isso é patente em tudo. Quando a gente fala no agro é de a escassez de mão de obra, né? Você tem uma curva de treinamento de pessoas, de preparação de pessoas que não estavam habituadas, né, com esses produtos. Como é que está a adaptação disso? Que elementos compõem aí o avanço dos bioinsumos no Brasil e no mundo? Bom, o avanço acho que é inegável, né? A adoção hoje dos biológicos ela vem crescendo ano após ano. É inegável isso tanto no Brasil como no mundo. Isso é uma revolução, né? Eu acho que esse movimento de adoção ele veio para ficar. E a indústria, acho que parte da indústria, ela já entendeu essa revolução e ela está procurando se desenvolver cada vez mais nesse sentido, né? Como? Buscando realmente testar essas soluções biológicas exaustivamente. Falo hoje como Corteva, no sentido de que toda e qualquer solução que a gente leva para o mercado, ela é testada. Ela é testada do ponto de vista de eficiência agronômica. Eu preciso hoje garantir que aquilo que eu recomendo para o meu agricultor, seja ele hoje um agricultor brasileiro ou mundial, que eu tenha a garantia de uma eficiência realmente agronômica, de um produto que realmente funcione, né? Para isso, é muito investimento em pesquisa e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. Então, da mesma forma que a gente vinha investindo muito em pesquisa e desenvolvimento de agroquímicos, a gente vem hoje fazendo esse mesmo investimento para o desenvolvimento de produtos biológicos. Só assim eu vou levar um produto que tenha eficiência garantida para o campo, eficiência comprovada e o que a gente chama de resiliência. Eu preciso levar para o campo um produto que não funcione numa safra só, mas que continuamente eu garanta que esse produto vai apresentar resultado no campo. Isso, de novo, vem de muito desenvolvimento e pesquisa e desenvolvimento. Então, as indústrias estão se adaptando para isso, né? E cada vez mais direcionando também o teu corpo de pesquisa e desenvolvimento, o teu corpo de agronomia, para que estejam capacitados a trabalhar com os micro-organismos. Eu também entendo hoje que a indústria tem que capacitar os seus vendedores. Então, RTV, representante comercial, quando ele está lá na frente, quando ele está no campo, conversando com o agricultor e fazendo uma recomendação, ele precisa entender como esse produto funciona, né? Então, ele tem que abrir hoje a parte, eu digo, abrir a cabeça para não só adquirir esse conhecimento hoje de um mercado de agroquímicos, mas desenvolver agora um conhecimento para o mercado de biológicos. E como que esse micro-organismo vai atuar no campo e vai poder ajudar esse agricultor a ter um controle ou até garantir uma produtividade maior. De novo, a indústria está num processo, acho que, de contínuo de desenvolvimento, de aprendizado e ampliando isso cada vez mais. Um outro aspecto que eu acho que é bastante importante é a indústria agora olhar o manejo como um todo, o manejo do cultivo, que não só nessa equação, a gente não tem só hoje a semente, a biotecnologia e o agroquímico, mas a gente passa a ter dentro dessa equação o uso do produto biológico. Então, como eu vou recomendar isso? Né? Qual é o melhor momento de eu entrar hoje com um produto biológico junto com um produto químico? Em que momentos esses produtos vão interagir? Estudar, por exemplo, a compatibilidade entre o micro-organismo que eu vou aplicar ali naquele manejo com um produto químico. Isso é responsabilidade da indústria. A indústria tem que trabalhar, tem que entender essa interação
e recomendar da melhor forma possível. Outra coisa que a indústria é responsabilidade da indústria, a interação entre os micro-organismos. Quando eu entro com um produto biológico e um segundo produto com outro micro-organismo, como que esses micro-organismos interagem, se conversam e o que isso vai trazer de maior produtividade para o agricultor. Muito obrigado. Essa primeira rodada com você foi muito rica já, logo de início, e já me deu deixas para algumas perguntas que eu quero lançar para os demais participantes aqui do painel. Você falou, por exemplo, né, que um dos elementos centrais aí é o teste, é a experiência, né, a pesquisa. E a gente, né, falando de pesquisa, a gente, obviamente, no Brasil, pesquisa agropecuária, a Embrapa é sinônimo de pesquisa agropecuária, e a Embrapa trabalha, né, a Cássia, no início do evento, né, ela até usou a expressão que o segmento de bioinsumos está crescendo exponencialmente no Brasil e no mundo. Peguei emprestado aqui, Cássia, muito obrigado. E também, assim, eu lembro, meses atrás, este ano agora, a Embrapa completou 50 anos, e meses antes de completar 50 anos, a Embrapa lançou um documento bastante rico, falando sobre o futuro, né, as mega tendências do agro, e uma delas a Embrapa chamou de biorevolução, que é justamente a adoção de bioinsumos, a expansão, as pesquisas, né? Eu queria te perguntar, Cristiane, também, em que estágio estão as pesquisas da Embrapa hoje com bioinsumos? A Embrapa tem muitas pesquisas em muitas unidades, na tua unidade em particular, mas assim, dando uma visão geral sobre o andamento das pesquisas na Embrapa, considerando que dentro das mega tendências, né, isso é um elemento central para o futuro do agro. Com certeza. Primeiramente, agradecer aí a presença, agradecer o convite, Patrick, né, Melissa, Cassiano, assim, muito importante para a Embrapa e para mim, como pesquisadora, participar do evento de tão alto nível, né, com colegas aqui tão capacitados também. Mas falar justamente desse papel da pesquisa, nessa revolução aí biológica que são e estão sendo bioinsumos. Então, eu sou pesquisadora nessa área, né, então eu tenho trabalhado no desenvolvimento de produtos biológicos, tanto para nutrição, né, quanto para também controle biológico. E a gente vê a Embrapa sendo movida, assim, né, às novas tecnologias, aos novos lançamentos nessa área. Por quê? Porque ela foi aí protagonista, né, pessoal, dos primeiros inoculantes da soja, né? Quer dizer, hoje o produtor, 100% da sua adubação nitrogenada da soja é biológica. Então, as cepas, né, as bactérias que são os bradyrhizóbios, os rizóbios, eles vieram aí de uma pesquisa de 50 anos atrás da Embrapa. Olha que bacana, né? Então, quer dizer, é uma pesquisa pública, né, incentivada assim, por parcerias. Nós temos grandes parceiros, né, também. Mas temos como foco, né, a sustentabilidade ambiental, tanto do custo para o produtor quanto do meio ambiente. Então, hoje, o produtor não precisa quase jogar adubo nitrogenado. Olha que legal essa questão da economia de carbono, porque é um adubo que emite CO2, né, no seu processo produtivo, uso, e o biológico não. Então, quer dizer, a Embrapa fez uma previsão de toda essa crise aí que a gente está passando de adubo, né? No caso, nós lançamos a primeira tecnologia para fósforo em 2019, então veio da Embrapa também, né? Então, nitrogênio, fósforo, depois lançamos a tecnologia para seca, né? Que são os bacilos também, né? Aí das Embrapas até aqui de São Paulo. Quer dizer, nós estamos, muitas vezes, a pesquisa realmente ela tem esse papel de antever o futuro. O que agora a gente vai precisar? Nós estamos passando aí por tanta mudança, tanto aquecimento, e eu só vejo notícia, né? Temperatura subindo, e nós já temos pesquisa. Olha que essa pesquisa, por exemplo, de fósforo, né, demorou 20 anos. Então, nós já estamos lá atrás, já pesquisando, sim, micro-organismos termófilos para aguentar essa temperatura, ajudar a planta a superar esses desafios de seca, veranicos longos, né, que vamos enfrentar aí altíssimas temperaturas no solo, porque se a gente vai ter 49 graus, imagina no solo, 70 graus, em solo arenoso da Bahia, então. Então, nós da pesquisa precisamos estar antenados, ligados no que o agro, né, está necessitando. E o biológico, gente, não é moda, né? O micro-organismo, né, como a Cristiane tão bem explicou, ele reage rapidamente ao que a planta precisa. Então, olha que bacana, a planta
passa um estresse hídrico, ele já tem substâncias ali, como prolina, ele mesmo produz prolina, ele mesmo produz substâncias que vão dar a ela maior suporte, né, na seca, né, hidrata a célula, hidrata a raiz. Então, se ela precisa de fósforo, existem bactérias, né, que solubilizam esse fósforo, fixa nitrogênio do ar e por aí vai. Então, não adianta, né, falar tanto aqui. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a revolução biológica que a gente está vendo, isso está acontecendo na pesquisa, não é um modismo, é algo que veio para ficar e faz parte do manejo integrado do produtor. Né? Então, quer dizer, não, vamos substituir totalmente os químicos? Quem dera. Mas nem sempre vai ser possível. Né? A gente sabe que a indústria também vê isso com bons olhos, o Ministério, as cooperativas. Quer dizer, nós precisamos de manejar integrado. Então, é o químico junto com o biológico. E, quem sabe, sim, no futuro, aí, nós possamos usar herbicidas biológicos, como foi falado. Para nematóide, o pessoal aí já está usando 100% de nematicida biológico. Olha que bacana, que bom que a pesquisa avançou, que descobriu cepas, micro-organismos. Mas sempre olhando também para o lado da qualidade. Né? Então, não podemos perder a qualidade dos nossos bioinsumos. Está aí o Ministério, né, com várias normativas e leis. Nós temos a Anvisa, né, que está sempre de olho, monitorando esses micro-organismos, e a indústria, que tem o seu papel muito importante na formulação desses bioinsumos. Então, a gente tem que estar aí antenado na pesquisa a isso também. Né, quais são os riscos que os nossos biológicos correm. O biológico, gente, tem que ser igual um remédio, igual uma vacina. Temos que ter qualidade e segurança alimentar para poder exportar com qualidade, ter formulação que aguente esse sol quente nosso, que aguente essa temperatura alta. Nós temos que ter formulação muito boa. Não é só a bactéria, só o fungo, só o vírus. A formulação é extremamente importante. Então, a nossa pesquisa está vendo isso. O que a gente está vendo? O que vem por aí? Né? Então, qual é o futuro aí também da pesquisa? Depois a gente pode falar mais, né? Legal, obrigado. Isso, tá? Ótimo, já é uma boa introdução aqui. E a gente fala, você mencionou necessidades, né, dos produtores. Eu acho que o Regis pode nos ajudar a contar aqui na prática, né, sobre necessidades e até a lógica de adoção de bioinsumos. Né? O Regis, da Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado de Monte Carmelo, a Montessera, tem uma experiência já bastante avançada aí, a área de produção dos associados à cooperativa. Eu queria te perguntar, Regis, antes de a gente contar, né, os ganhos, né, os resultados, eu acho que é interessante você contar. A gente tem produtores aí acompanhando a gente pela internet. Como que foi o início, né, da expansão do uso de bioinsumos na área da cooperativa, e o que levou, como é que foi o passo a passo, né, desse trabalho? Bom dia a todos. Inicialmente, agradecer em nome do Cassiano a toda a equipe do Globo Rural, Patrick, né, e também ao Imaflora, em nome da Isabel, por ter convidado a gente para compartilhar alguma coisa com vocês aqui, daquilo que a gente vem desenvolvendo. É um baita de um tema, nós ficaríamos aqui quase que muito tempo, né, diante dessas conhecedoras aqui, e ele é altamente estratégico para nós. Nós estamos diante de um desafio, e esse desafio para nós lá se deu em 2018. Em 2018, 34 fazendas dos nossos cooperados estavam completando 10 anos de fazendas certificadas Rainforest Alliance. Na época, o prêmio para vender o café estava muito baixo. Aí o conselho de administração me perguntou: Regis, nós vamos continuar com as fazendas certificadas, já que o preço está tão baixo, né? Isso dá muito trabalho. Eu falei, bom, para responder nós precisamos de dados. Na época nós fizemos um projeto, e faço justiça aqui, esse projeto ficou um preço alto para construir, fazer um histórico, né, de 8 itens dessas fazendas. Nós fizemos o inventário da sustentabilidade. Tivemos o apoio do Sebrae para executar isso, e na época quem ganhou aí a concorrência, foi contratado pelo Sebrae, foi o Imaflora.
nós desenvolvemos e fizemos o levantamento de 8 itens. Desses 8 itens, quero destacar 2, que é a emissão de gases para produzir café e o uso de defensivo e fertilizantes. Foi aí que nós deparamos com o uso de biológico nessas fazendas, né? Não tão intensivo, mas aquilo já dava um sinal para nós. Nós caminhamos e resolvemos aprofundar um pouco mais na emissão de gases e nos biológicos. E nos biológicos, nós também tivemos o apoio da Universidade Federal de Uberlândia, onde tem um campus em Monte Carmelo, temos a sorte de ter um campus em Monte Carmelo, e eles fizeram uma pesquisa em mais de 150 fazendas para entenderem com a gente como que os produtores estavam usando os bioinsumos. Era interesse nosso, inclusive, dependendo do resultado, construir uma biofábrica na cooperativa para prestar serviço. Conclusão da pesquisa. Demos 2 passos atrás, tivemos um apoio, para vocês saberem, um apoio de construir a biofábrica, nós resolvemos não fazer. Por que nós demos 2 passos atrás? Biológico, gente, bactéria, fungo, é vida. Isso é algo que é muito complexo de trabalhar. Nós optamos, estamos no 2º ano, de 2 anos, de treinar, capacitar as propriedades e as suas equipes para o uso desse produto. Porque é algo muito complicado. Não se tem segurança da qualidade, da efetividade, da eficiência do resultado. Então, as equipes das fazendas, e aí não temos nada contra os químicos, muito pelo contrário, são os químicos que levou essa agricultura competente que nós temos, o apoio, né? Só que é o seguinte, como conviver com químico e biológico? Há um envolvimento dos colaboradores da fazenda nisso muito grande, que se de repente não se faz um treinamento adequado, foi o que ela disse, nós vamos ter perda e perda de dinheiro, o produtor não precisa mais, não é por aí. O outro lado que nos chamou a atenção foi de que, olha só, a força da indústria química, competentemente, as equipes de engenheiros agrônomos, as universidades, na sua grande maioria das grades curriculares, o biológico não tem uma participação tão efetiva como tem o químico. De novo, não tem nada de errado. Ocorre que nós temos que fazer manejo integrado de pragas e doenças, o famoso MIP. E aí não são todos os profissionais que estão capacitados nesse manejo para conciliar químico com biológico. Isso é muito novo para todo mundo. Nós temos que ter discernimento, nós temos que ter tempo para que nós façamos o devido uso dos biológicos de forma muito segura e com qualidade, para que isso, inclusive, possa nos diferenciar no mundo, na produção de uma agropecuária cada vez mais sustentável. Obrigado, Regis. Eu quero, na sequência, eu quero explorar com você ainda, aprofundar um pouco essa curva, né, de adoção, porque ela está em andamento, né, não é uma coisa que se chega, você estabelece ali uma meta e você chega lá e está resolvido. Não é isso. E existe, para se chegar aí a se ampliar, existe essa curva de aprendizado, de adoção, que é, como você tinha até me relatado numa conversa prévia, um ponto essencial aí para a ampliação, né, do uso de bioinsumos. Mas, seja qual for a cultura, aqui a gente falando de café, né, mas qualquer que seja a cultura, a Cristiane Paiva tinha mencionado, uma das coisas, assim, a gente tem, para que se consiga ter qualidade e segurança na utilização desses produtos, você precisa das normativas, e aí eu quero direcionar essa pergunta para a Edilene. O Ministério, né, como um dos papéis, né, ali do Executivo ou do Legislativo também, é de discutir as normativas com todos os agentes envolvidos, né, a indústria, os produtores, as entidades de classe. E as normativas, elas sempre têm um aperfeiçoamento também, assim como a curva de aprendizado não é uma coisa que se chega a um fim, você vai melhorando isso no decorrer do tempo, né? A gente está em discussões agora no Congresso sobre adaptações ou mudanças aí de normativas. Eu queria saber,
no Ministério do Trabalho, qual é hoje, Edilene, a pauta mais premente aí sobre bioinsumos? Bom, primeiramente, bom dia. Obrigada à equipe do Globo Rural pelo convite. Quando a gente diz da função do Ministério da Agricultura, né, em ser um órgão regulador do setor, a gente passa por decisões, por políticas, né, que visa atender e estabelecer um arcabouço legal que dê segurança jurídica, tanto para os investidores, né, seja as empresas de desenvolvimento de produtos, quanto para o produtor, de ter a garantia de que vai ter acesso a produtos com eficiência agronômica, né, com estudos estabelecidos para segurança de saúde humana e também para o meio ambiente, né. Então, hoje, quando a gente diz o termo bioinsumos, a gente, no arcabouço regulatório, a gente não tem uma legislação específica para bioinsumos, né. O que a gente tem hoje é os bioinsumos, os produtos enquadrados como bioinsumos, eles estão dentro da legislação de agrotóxico, né, e dentro da legislação de fertilizante. E também, um pouco, né, dentro da legislação de produtos veterinários e alimentação animal. Então, são legislações distintas dentro do Ministério da Agricultura, né, que trata desses produtos específicos. Então, hoje, né, isso não é impeditivo para o avanço que vem tendo o bioinsumos. Tanto é que o Brasil hoje é um dos carros-chefes, né, um dos que está à frente no uso de bioinsumo e na implementação, né, de uso. Mas é o suficiente, né? O bioinsumos digamos que um nicho de produtos, né, uma classificação que veio para ficar. É um produto necessário para a agricultura sustentável, cada vez mais necessário, né? E é necessário também que, como política pública, a gente estabeleça arcabouço regulatório que atenda à demanda do mercado, né? E aí, com isso, numa iniciativa, a gente tem um projeto de lei no Congresso, né, iniciativa do Legislativo, e, uma vez publicada a lei, cabe ao Ministério da Agricultura regulamentar. E aí, sim, estabelecer procedimentos e processos para registro de produtos, né, e para uso e aplicação. Então, e tudo, vale lembrar que tudo isso está voltado para o objetivo maior, que é a sanidade vegetal e a capacidade produtiva de uma agricultura sustentável, né? Então, é uma prioridade no Ministério da Agricultura regulamentar. Hoje, dentro do que é possível, do arcabouço legal que a gente tem, nós já avançamos em algumas normas infralegais que chamamos, né, que são instruções normativas e portarias, que estabelecem procedimentos, né, de como se registrar determinados produtos. A gente tem normativas hoje na área de fertilizantes para registro de inoculantes e biofertilizantes, né, que estão enquadrados no bioinsumos, e temos também normativas para os produtos fitossanitários, né, de registros de produtos biológicos diferenciado e para registro de produtos de uso autorizado para a agricultura orgânica, que hoje, sim, é um grande foco e é uma grande demanda, e que a gente tem tido um crescimento exponencial de registro de produtos para essa finalidade. Em decorrência da Lei de Produtos Orgânicos, ele tem, né, um procedimento prioritário e específico de registro, então é mais acelerado que os outros produtos, né? Lembrando que produtos fitossanitários, né, para controle, seja químico ou biológico, né, ele é de registro tripartite, né? Independente de se é biológico ou se é químico, ele passa pelas análises tanto do Ministério da Agricultura para avaliação da eficácia agronômica, pela Anvisa para a questão de segurança humana e pelo IBAMA para a questão de avaliação de segurança ambiental. Então, o biológico ele também passa por esses três órgãos, quando se diz de controle produto fitossanitário. Então, só uma vez comprovado todos esses requisitos e demonstrado que o produto é seguro para uso, é que ele é registrado pelo Ministério da Agricultura e disponibilizado para uso pelo agricultor.
Os produtos enquadrados como fertilizantes, que são os inoculantes e os biofertilizantes e condicionadores de solos, eles estão sujeitos a registro somente pelo Ministério da Agricultura, que também estão sujeitos à demonstração de análise de eficiência agronômica, né? Então, sim, é uma prioridade. Estamos preparados, né, e aguardando a definição e a publicação do que o Congresso definir para o projeto de lei específico de bioinsumos, para que a gente adeque toda a nossa legislação o mais rápido possível e que a gente tenha um arcabouço que incentive a pesquisa, a produção, né, o investimento das empresas de produção, para que a gente tenha o maior número possível de produtos disponíveis para a agricultura. E, com isso, a gente seguir nessa caminhada de agricultura sustentável que a gente já é. Legal, obrigado. A gente tem a participação, vocês já estão mandando perguntas aqui, né, na plateia, por meio do QR Code que apareceu na tela. Temos perguntas também da plateia online. Eu vou chamar o colega José Florentino, esse rapaz bonito, esse rapaz elegante que está lá no fundo. José Florentino, a gente tem uma pergunta para o Regis, é isso? A gente tem muitas perguntas. Na verdade, queria agradecer ao pessoal. Temos ainda mais de 40 pessoas ao vivo com a gente na plateia virtual. Pessoal abrindo a câmera, gostei de ver. O pessoal começou a perder a vergonha de abrir a câmera. Obrigado, pessoal que está com a câmera aberta. E uma pergunta, a primeira que a gente recebeu é do Flávio Silva, do Instituto Federal do Maranhão, e ele pediu um panorama da disponibilidade. A gente fala muito sobre os benefícios do uso dos bioinsumos, mas tem bioinsumo para todo mundo? Tem regiões do Brasil onde talvez seja mais difícil ter bioinsumos? Qual é a avaliação de vocês? Você pode responder para a gente, Cristiane? Bom, acho que como indústria, sim, acho que os bioinsumos já estão hoje disponíveis no Brasil inteiro. Nós temos hoje, quando a gente pensa em canais, né, de comercialização, então cooperativas, distribuidores, a própria indústria fazendo venda direta. Então, sim, os bioinsumos estão disponíveis no Brasil inteiro. É uma questão, talvez, de procurar ali um canal, né, uma cooperativa ou um distribuidor que está, sim, fazendo uso, fazendo a venda. Ou procurar diretamente a própria indústria, né, que trabalha também com venda direta. Por favor. Bom, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, que é um outro desafio. Quando nós começamos a olhar isso e estudar, o nosso modelo de cooperativa, nós não vendemos máquinas, equipamento, defensivo, fertilizantes. Nós somos um modelo de cooperativa diferente, nós somos prestadores de serviço. E o interessante é que, quando nós concluímos o projeto que nós fizemos de todo o estudo, nós deparamos também, né, com uma desconfiança dos produtores. Nós somos muito desconfiados, né, e uma resistência muito grande de falar do assunto. Nós construímos uma cartilha para explicar. Essa cartilha está à disposição para quem quiser depois entrar em contato com a gente a respeito, explicando o que é o uso de bioinsumos na cafeicultura, né? O beabá mesmo, bem o beabá, junto com a Universidade Federal de Uberlândia, e fizemos em inglês e em espanhol. Inclusive, isso já está andando para muitos locais, porque é um assunto altamente novo. E, reforçando o que é novo, redobra o nosso cuidado de ter empresas idôneas para poder estar junto, para receber uma orientação adequada, de preferência por escrito, porque é algo diferente. E uma coisa que ela trouxe aqui, que é muito importante também, é que nós, produtores, participemos desse trabalho, dando informação para o Ministério das nossas dificuldades, porque a regulamentação é fundamental. No café, nós estamos uns 10, 15 anos atrás, mas na soja, no milho, no algodão, né, o uso de bioinsumos está muito bem organizado, eles estão muito na nossa frente. Então, enquanto lavoura perene, o nosso desafio é maior, e tem que perguntar sim, e perguntar de empresas idôneas. Legal, muito obrigado. Cristiane, eu vou abrir uma segunda agora aqui no palco, numa segunda rodada de perguntas.
Sobre a gente mencionou aqui, né, anteriormente como são complementares, né, os produtos químicos biológicos, né, os biológicos, ou eles reduzem a necessidade de aplicação de químicos, ou eles mudam a frequência, né, ou então você consegue se prevenir contra pragas utilizando isso, e aí no fim das contas é um custo que se reduz, né, a gente tem que olhar o quadro todo, e o quadro todo é você ter a maior produção possível na menor área possível e né, com o menor custo possível. Lógica até da nossa economia, até a economia da nossa casa é assim, né? Você conseguir o maior número de coisas possível com o menor gasto. Essa lógica, ela faz sentido ela existe em em todas as culturas, ou existe alguma cultura e algum bioinsumo que vocês veem hoje, no presente, ou coisa que venha a acontecer aí, falando um cenário de as possibilidades, né? Sempre vai ser essa convivência na avaliação de vocês, sempre com o bioinsumo como um produto que previne, né, e ajuda a complementar aí os tratos, ou existe algum outro caminho possível? Nós vemos, sim, eles são complementares. O uso do biológico hoje e do químico é uma realidade e vai cada vez mais continuar a sendo. Por quê? Porque acho que é inegável hoje os níveis que a gente atingiu, né, que o Brasil atingiu de produção de alimentos e de exportação. Para a gente atingir esse nível de produtividade, a gente precisou do uso do agroquímico. O que está acontecendo, acho que também, é que as próprias moléculas agroquímicas elas estão cada vez mais vindo uma inovação também do ponto de vista de moléculas mais verdes, né, com menor impacto ambiental, menor impacto para o ser humano. E o biológico ele vem junto na equação no uso combinado, né? Então, nós não vamos ter altas produtividades, e aí falando de todos os cultivos que a gente tem hoje dentro do Brasil, se a gente também não tiver o uso do químico. Porque o químico ele tem também uma parte de prevenção e também age como um curativo, assim como o biológico. O biológico também tem um poder curativo. Você só precisa saber estudar e recomendar da forma correta para que ele possa expressar o seu maior potencial curativo, né? Mas é muito difícil hoje, no nível de produção e de produtividade que nós temos hoje dentro da nossa agricultura, não ter o uso combinado, tá? Isso dentro da perspectiva hoje da indústria. E acho que o próprio produtor aqui, infelizmente, talvez fosse, né, no mundo ideal, né, fosse ser tudo no biológico. Não vai ser. Mas isso não significa que o agroquímico é o vilão, né? O agroquímico também está se adaptando a esta nova equação, né, de recomendação dos dois usos combinados, né? Eu aproveito, vou continuar com você, porque a gente recebeu uma pergunta da plateia que tem a ver justamente com isso. Acho que é legal a gente já pegar o gancho aqui, sobre a adesão, né? É uma coisa, Regis tinha mencionado anteriormente, existe uma curva, muitas vezes, que produtor desconfiado, né, Regis, como você falou, não conhece o produto, ele sabe que um tipo de produto funciona e o outro, por que eu vou trocar? Se eu vou ter um aumento de custo, eu não sei se o resultado vai vir. Existe uma curva, né? O que vocês, com a experiência, né, que vocês têm de entender o que funciona melhor, o que não funciona, que curva, ou que elemento-chave que o produtor tem que ficar de olho para ele entender isso aqui realmente faz sentido para mim, é melhor, eu vou ter uma produção mais equilibrada aqui no meu uso de insumos, equilibrada no custo, equilibrada, enfim, em todos os elementos que ele tem que considerar ali. Qual é o ponto-chave para o produtor ficar de olho? E aí eu te pergunto também, assim, existe uma cultura em que vocês veem que os produtores são mais abertos a essas, né, a mudança ou a novidades?
Bom, eu acho que a gente já passou por um momento também no mercado que, infelizmente, algumas empresas atuantes no setor talvez não tivessem investido o suficiente para levar produtos realmente eficientes, né, que realmente tivesse uma eficiência comprovada. Eu acho que a gente já passou por isso. E hoje, o que eu diria, o que eu recomendaria é procure realmente por empresas idôneas, né? Por quê? Nós temos que separar que dentro da indústria você tem empresas que hoje atuam de forma bastante responsável e, infelizmente, nem todas atuam dessa forma. Então, procure realmente entender, adquira uma educação sobre o assunto, procure, por exemplo, consultores que possam te falar a respeito do uso do biológico e que possam te recomendar produtos e empresas idôneas, né? Porque o que a gente não quer ver novamente? A gente sabe que teve casos, já vários casos, de produtores que fizeram uso do produto biológico, uma safra, não viram absolutamente resultado nenhum, e ele simplesmente barrou, ele criou uma barreira. Ele falou, não vou nunca mais usar o biológico. E a gente não quer ver isso. A gente quer que o biológico se democratize cada vez mais. Mas, para isso, a gente precisa que cada vez mais pessoas responsáveis, que entendam sobre o assunto, consultores, vendedores, representantes comerciais, levem uma informação correta, levem a recomendação correta. Então, isso passa também por empresas idôneas e por entidades de pesquisa também. A própria Embrapa é uma grande defensora e ensina o uso correto do produto biológico. Nós, como Corteva, o que a gente vem promovendo também, muita informação dentro da nossa plataforma online, dentro do nosso site. A gente vem promovendo, por exemplo, webinars abertos ao público também, para falar sobre as tecnologias que nós temos, né, e preconizar esse uso da forma correta. Eu acho que hoje, quando a gente pensa no agricultor brasileiro, agricultor hoje de grandes cultivos que a gente fala, então milho, soja, própria cana-de-açúcar, eles estão bastante abertos às inovações. Mas os pequenos cultivos também estão, né? A gente vê hoje, por exemplo, bataticultor bastante interessado no uso, por exemplo, de um biológico, um produtor de tomate, né? Então, passa também pelas frutas e vegetais, né? O famoso HF. Ele quer, sim, conhecer mais e entender mais e passar a incorporar isso no manejo dele, né? E aí cabe a nós, indústria, entidades de pesquisa, cooperativas, levar essa informação da forma correta. Obrigado. Cristiane, na Embrapa, né, a sua xará aqui mencionou também o papel da Embrapa na disseminação das informações para a adoção desses insumos. Vocês recebem no dia a dia muita consulta sobre adoção e que tipo de perguntas vocês recebem? Bom, muitas, né? No WhatsApp, e-mail, telefonemas, no dia a dia dos eventos também. E a Embrapa, sim, tem esse papel, né, de disseminar a tecnologia e de estabelecer protocolos também, assim como o Ministério, mas protocolos práticos, né, no sentido das boas práticas agronômicas de uso de um biológico. Como a Cristiane tão bem falou, o biológico, gente, é muito sensível, né? A bactéria, o vírus ou o fungo que vai ser usado, ele tem que ter, como que se fala, um cardápio ali de uso, né? Um protocolo mesmo de uso, não ficar muito tempo no sol, radiação UV prejudica, temperatura, não misturar determinados químicos com biológicos, não são compatíveis, né? Não é todo biológico, todo micro-organismo que é compatível com o outro. Então, a Embrapa, sim, ela tem estabelecido boletins circulares, né, que são acessíveis ao produtor, palestras, né, a gente tem feito muitos eventos e nas palestras a gente fala, usar produtos registrados, né, no Ministério, quer dizer, produtor não pode, gente, ser enganado por, né, produtos piratas, falsificados, é igual a gente comprar aí no mercado gasolina adulterada, ele vai ter problema lá na frente, né, foi falado aqui, né, pela cooperativa integrada, essa questão aí também, né, da gente não, micro-organismo, né, é algo muito sensível. A gente passou por uma pandemia
Então, ele tem que ser produzido ali na indústria, que são uma das maiores regras aí também das boas práticas, que é a Embrapa. Então, a Embrapa também lançou normas, né, e publica no seu site, como eu falei nas palestras, para que o produtor, então, ele tenha conhecimento de como usar bem e de forma eficiente o seu biológico, né? Então, como que é a dose, por exemplo, gente, para um solo arenoso. Então, a Embrapa testou já e validou, né, um determinado inoculante para a Bahia, para o norte, né, como foi perguntado aqui. A dose varia de tipo de solo, sim. Então, também, como que é a recomendação de uso? Eu posso aplicar na semente? Eu não posso? Eu posso misturar no tanque? Isso aí que é bastante importante. Então, a gente faz a validação agronômica na pesquisa com experimentação, porque a gente precisa ter protocolos de ciência, né, para dizer, olha, isso vai funcionar, né, como a Cristiane falou. A gente testa no Brasil inteiro. Então, assim, uma tecnologia hoje para chegar no parceiro e chegar na indústria, ela foi testada exaustivamente pela pesquisa nas parcelinhas ali, né, e também no produtor, na área comercial, para que a gente tenha sucesso aí, né, e também esse modo de uso, né, qual vai ser a dose se eu tenho uma área de abertura de cana, que é o primeiro ano, diferente de quando já é uma área agricultada. Controle biológico, né, a gente sabe que se eu vou aplicar foliar, também não é qualquer hora do dia que pode ser aplicado. Então, a Embrapa tem pesquisado essas questões, qual a melhor formulação para a bactéria A, né? Qual é o melhor meio de cultura para a bactéria B. Então, tudo isso é importante, difundido, sim, né, essas práticas e essas tecnologias para que o produtor fique atento, né, de como ele deve melhor usar aí o seu biológico, né, que foi isso que foi colocado assim bastante importante, né, que a questão da pesquisa, né, de estar atenta ao que vem por aí, né, ou seja, o que o futuro pede, o que o agro pede. Então, a gente vê aí também a questão das emissões, né, de CO2, de carbono. O biológico, gente, como foi falado, ele não vai substituir o químico em todas as áreas, mas ele, sim, é um defensivo, né, um produto que não emite, né, CO2, ao contrário, né? Então, ele é um produto natural, é um produto que traz, né, bem-estar ao solo, saúde do solo, é o que a gente está buscando também, né? Então, quer dizer, a substituição parcial sempre vai ser bem-vinda. E vem por aí cepas, bactérias que vão tolerar mais os químicos do que hoje, né? Então, a gente poder usar de forma conjunta, que é essa questão aí também da prática no dia a dia, né? Bactérias transformadas, editadas geneticamente, que tenham maiores alvos, né? Alvos certos, certeiros ali, para poder fazer mais sucesso e ter mais eficiência de uso. Tá? Legal, obrigado. Pessoal, a organização me pede aqui só para passar uma mensagem. O pessoal que está na área do café, só se puder reduzir um pouquinho o volume, que tá vindo, o volume está vindo bastante alto aqui para o palco, e também para quem está acompanhando online, se vocês puderem reduzir um pouquinho, eu agradeço. Regis, você tinha mencionado antes, né, que vocês deram 2 passos atrás aí na adoção de bioinsumos, porque tinha para muitos produtores era um elemento desconhecido ou pouco conhecido, e faltava informação. Cristiane acabou de mencionar aqui informação, acesso à informação, para que não se faça de qualquer jeito, senão o resultado não vai vir, né? A gente tinha conversado antes, você disse que uma das coisas, um dos pontos aí chave para sucesso dessa combinação adequada de agroquímicos com biológicos você entender que tem inclusive um custo, né, que você vai ter que equilibrar até aquilo começar a dar o retorno necessário. Como é que foi para vocês, ou como é que foi para os associados da cooperativa, que já tem agora conseguido alguns resultados? O que horizonte, né, que se considerou, olha, a gente vai ter um aumento de custo aqui nessa safra, mas a gente já vai daqui 1, 2, 3 safras ter o retorno. Qual que é a conta aí a se fazer? Bom, obrigado pela pergunta, Patrick. Esse custo de transição, né, de tudo isso de novo que nós estamos tendo, e realmente nós temos que conquistar essa mudança, não é no uso de biológico associado com químico, não é tão diferente do painel anterior, que é a questão da digitalização no campo.
o interessante disso é que quando nós fizemos a cartilha, e que, com base nos dados que nós tivemos na pesquisa do uso de biológico nas fazendas, nós deparamos que quem deveria lançar a cartilha não deveria ser um técnico especialista, dos grandes especialistas que a Embrapa tem, né? Nós chamamos um psicólogo. Por quê? A mudança de mentalidade, gente, é algo muito difícil. É algo que a gente tem que ter muita cautela, porque o novo, ele assusta e ele tem que ir para e passo, assim como é a natureza. Aí o psicólogo foi, nós fizemos o lançamento dessa cartilha com os produtores e explicou. Me lembro de uma analogia que ele fez, é que ele disse, né, quando a gente quer fazer uma dieta e você olha as capas das revistas, aqueles anúncios maravilhosos, né, da pessoa antes e depois, uma questão de dias. E a gente sabe que não é assim. E nós temos que ter muita prudência em fazer para e passo. Mesma coisa com relação a ir para uma academia. Não é do dia para a noite que você vai obter o resultado. Isso ajudou muito os cooperados, mas não resolveu. Qual o nosso objetivo? Não é acabar com o químico, reforço aqui o que disse a indústria, o que disse a Embrapa e o que diz o Ministério. É racionalizar o uso de químico com o uso de biológico. Algo que surgiu desse trabalho foi assim, que é o nosso sonho. Nós não estamos falando de uma cafeicultura orgânica. E não temos nada contra as culturas orgânicas. Não é nada disso. Nós estamos falando de uma cafeicultura empresarial que, sim, tem que ter rentabilidade nas pequenas propriedades, nas médias e nas grandes. E aí, Patrick, é assim, usar biológico sempre que puder e químico só quando precisar. Isso já está na prática, na orientação que vocês têm passado para os associados, né? Como é que os associados têm recebido? Assim, eles têm entendido isso? Ainda tem, porque cada um toma as decisões que acha que tem que tomar, né? Mas tem sido bem recebida essa estratégia, vamos dizer assim? O apoio, sim, mas o resultado é baixo ainda. Porque é o seguinte, a desconfiança é muito grande. Na região do Cerrado Mineiro, nós temos várias culturas. No café, a velocidade do uso do biológico não é a mesma da velocidade do uso na soja, né, em outras culturas. Então, queira ou não queira, o produtor faz o comparativo. E quando ele vê, como a Embrapa diz, que o resultado não é em um ano, e não é mesmo, né, ele já recua. E aí, o que nós temos empenhado é no treinamento, é na capacitação da equipe da fazenda. Porque é o seguinte, às vezes o produtor até quer, mas a cultura instalada do químico é assim, sai o trator pulverizando, no final do dia o tratorista fala assim, chefe, matou tudo. Ele vê na hora o resultado. O biológico é diferente, gente. O biológico tem toda uma cultura que tem que ser empreendida aos poucos. E eu reforço aqui, viu, Patrick? Nosso sonho é que a nossa agricultura como um todo consiga conciliar químico com biológico. A vantagem comparativa que o nosso país tem frente ao mundo em tratando esse assunto de forma muito profissional é imensurável. Nós estamos usando, não é novo o biológico, a Embrapa sabe disso, né? Mas nós precisamos levar isso para o campo. E levar para o campo, gente, é combinar com os russos. De novo, que não é diferente da parte digital. O Brasil é um país continental, nós temos produtores de todo jeito e toda forma, né? Então, assim, a gente tem que ter uma paciência, e essa paciência também tem que incluir o filho dele. Tem que estar junto, tem que estar do lado, porque é o filho que é mais acessível, a cabeça está um pouco mais aberta, porque assim, o pai foi criado com o químico. Agora, uma expressão que é muito utilizada, e é um jargão, gente, cuidado com esse negócio de virada de chave. Vão lá para o campo, vocês verem, para virar a chave. Não é assim, não. Nós estamos uma indústria a céu aberto.
É muito detalhe. E, às vezes, um detalhe põe tudo a perder. Então, Patrick, o resultado efetivo disso ainda é baixo, mas o nosso sonho é que vai ser muito alto, eu não tenho dúvida. Muito interessante essas analogias que você fez, e passa pelo é um trabalho de você ver no dia a dia os resultados, né? O convencimento vem pelo resultado, o resultado vem pelo convencimento e assim sucessivamente, e uma coisa que vai ser gradual, né? Edilene, eu queria voltar a você sobre esse esforço, né, de uma disseminação de informações, né, a Cristiane e as duas Cristianes aqui à minha direita, elas falaram sobre a importância, né, de você apresentar os resultados mesmo, para que aquilo comece a ganhar mais corpo. O Regis também tratou disso. No escopo do trabalho do Ministério da Agricultura, sobre, né, o Ministério tem essa meta, né, ou a diretriz sobre de redução, né, da pegada de carbono aí na agricultura, e isso passa também pela utilização de bioinsumos, né, mas para esses produtos, um trabalho de informação, né, o Ministério também se dedica a isso, a levar, como a Corteva, como as cooperativas, como a Embrapa tem feito isso. O Ministério da Agricultura tem trabalhado nisso também? Sim. Separando um pouquinho, né, porque o Ministério é muito grande, né, então a gente tem várias secretarias. A Secretaria de Inovação, né, que a Renata estava aqui no painel anterior, tem essa função, né, de divulgação, de incentivo ao uso dos bioinsumos, né? A gente, em 2020, o Ministério da Agricultura lançou o Programa Nacional de Bioinsumos, que tem essa vertente, que tem esse objetivo, né, de levar informação, de incentivar o uso em parceria com pesquisa, com extensão rural e tudo mais, né? Por outro lado, tem a Secretaria de Defesa Agropecuária, né, que é o Departamento de Sanidade Vegetal, que é o órgão regulador e fiscalizador. A gente, por competência, a gente não trabalha nessa vertente de divulgação e de incentivo ao uso, porque, muito pelo contrário, né, a nossa obrigação, nosso dever, né, de competência regimental é trabalhar no ambiente de que a gente promova legislação que promova o registro do maior número possível de produtos, né, para que o agricultor tenha a opção assim conforme a sua necessidade, de acessar produtos, né, de qualidade, né, seguros, para uso e para o seu manejo de pragas. Então, a função em que pese seja o Ministério da Agricultura, a gente tem essas funções bem definidas para que não haja conflitos de interesse, né? Isso é importante. E aí é interessante também, nessa vertente, mesmo que a gente não trabalhe diretamente, né, na divulgação, o todo, né, o nosso trabalho como um todo de regulação, ele tem muito a ver com a promoção e a oferta de produtos de qualidade, o produto final, né? Então, como ele disse, da soja ao café, né, cada vez mais é exigido. Nós somos um país exportador, então cada vez mais é exigido do Brasil, assim também no mercado interno, produtos de qualidade. E o qualidade passa por produtos com menor resíduo de produtos químicos ou de contaminantes, que é como a gente chama, né, de resíduos contaminantes. Então, é extremamente importante que o agricultor tenha a opção, durante o ciclo produtivo e durante o armazenamento, colheita, pós-colheita e armazenamento do produto, ele tem a opção de utilizar produtos, né, para controle de pragas que atenda à demanda dele, né? E cada vez mais o mercado demanda produtos com menor capacidade de resíduo. Então, a gente trabalha muito nisso, a gente trabalha juntos com os setores, né, nessa divulgação, para que eles entendam os requisitos, né, que a gente chama de requisitos, nos casos de tanto de exportação quanto de mercado interno, quais são os requisitos relacionados a resíduos, né, a controle de pragas, né, a ausência de pragas,
Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente fala abrir o mercado, exportar soja, exportar qualquer que seja o produto vegetal, há uma série de requisitos a serem cumpridos para que ele acesse aquele mercado de interesse. E passa por ausência de pragas, e para que aquele produto não tenha aquela praga específica, ele precisa utilizar produto, seja químico, seja biológico, né? Passa por requisitos relacionados a resíduos contaminantes. Então, ele tem que atender requisitos que ele vai utilizar produtos dentro do seu processo produtivo, que não vai dar aquele resíduo, ou vai estar dentro daquele limite considerado que não vai causar dano humano, né? Então, tudo isso faz parte das nossas políticas de incentivo e de divulgação de como aquele produto deve atender à demanda e aos requisitos do mercado, seja nacional, que nós também temos esses requisitos todos, seja no mercado internacional para acessar qualquer um dos produtos, desses milhares de produtos que a gente exporta. E a pauta exportadora de produtos vegetal é imensa. A gente não é basicamente exportador de café, soja e milho. A gente exporta desde jiló a soja. Então, a gente precisa ter produto para atender toda essa demanda. E aí, sim, é a nossa missão. Legal. Zé Florentino, a gente tem mais perguntas do público que está acompanhando a gente online, né? Sim, a gente está com 50 pessoas agora, e agora há pouco o André Ramado ele fez uma pergunta que eu acho que para a Cristiane da Corteva. Cristiane, ele perguntou assim, qual a diferença, né, do uso de bioinsumos em lavouras de grãos, né, seja soja, milho, até mesmo café, para lavouras menores, principalmente de hortifruti, né? Quais são os desafios, quais são as particularidades? Já se tem talvez um portfólio tão amplo quanto a gente tem para os grãos, como é que está esse cenário? Acho que os desafios são os mesmos, porque passa justamente por a gente entender como que aquele micro-organismo vai performar para aquele determinado cultivo. Então, a gente precisa ir para campo, que a gente fala, a gente precisa testar no campo, naquele cultivo específico, entender qual é a dosagem adequada, né, e qual é a recomendação dentro do manejo daquele cultivo especificamente. Então, os desafios são os mesmos. Eu não vejo hoje diferença entre um grande cultivo e um cultivo menor. E, inclusive, do ponto de vista regulamentar, para determinados produtos, a gente tem que fazer o registro por cultivo, né? Tem outros produtos que não, que é só pela cultura, né? E outros você tem que efetivamente ir para aquele cultivo, né? Alguns é só pela praga, né, em questão, e outros não, você tem que ir para determinado cultivo. Então, os desafios são os mesmos. Eu diria que não há diferença hoje. E existe uma gama hoje bastante grande de produtos biológicos que navegam para todos os cultivos. A gente está se encaminhando aqui para o final do nosso painel. Vou tentar fazer uma rodada dinâmica de perguntas aqui, para a gente aproveitar ao máximo esse tempo que nos resta. Cristiane Paiva, tem uma pergunta que chegou da plateia, bem específica aqui, sobre a praga que mais assola aí a citricultura, o greening, né? O que existe de estudos de produtos biológicos para minimizar os danos causados pelo greening? É uma pergunta bem difícil, porque é uma doença bastante desafiadora, né? Então, você tem ali na verdade, um micro-organismo que fica dentro, né, da seiva da planta, e provavelmente um molicute, um tipo de bactéria diferente, né? E aí que é infectado que é levado por um inseto. Então, existe sim, tá? Já tecnologia e pesquisa para o controle, por exemplo, do inseto vetor, né, dessa doença. Mas a doença em si ainda é um desafio, sim, para nós, para a gente da pesquisa, por ser algo que a gente, como se diz, nós estamos trabalhando nisso. Por exemplo, no caso do milho, né, nós temos algo parecido, que é o enfezamento do milho, que está devastando em muitas lavouras de milho no Brasil, e a gente tem a cigarrinha, que é um inseto, né, que transfere aí esse molicute, que é uma bactéria bem diferente. Bom, por ser uma bactéria diferente, né, desenvolvimento diferente, como é o caso do green também, e aí você tem vírus envolvido ali também no sistema, né, da doença, o controle biológico interno na planta é muito mais complicado, né? Inclusive, também não existe controle químico, porque nós não podemos tratar, né, nenhuma planta com antibióticos, senão a gente
se for bactéria ou se for vírus, também teria que ser antiviral. A gente estaria, né, prejudicando até o meio ambiente, matando todas as bactérias. Então, também não temos produto químico e nem biológico ainda. Então, realmente é um desafio. O que a pesquisa tem feito nesse sentido? Trabalhar com cultivares resistentes, né? Então, cultivares de citros resistentes ao green. Então, quer dizer, o melhoramento genético da planta talvez seja mais importante. No caso do milho, melhoramento genético do milho contra o enfesamento, híbridos, cultivares, que sejam mais resistentes a essa doença, e bioinseticidas, né, aí à base de bovéria, que são fungos, né, por exemplo, para matar os vetores, para matar os insetos, como a cigarrinha, né, e esses que atacam aí os citros também. Então, existe o preventivo, né, você trabalhar o controle e o manejo integrado para destruir lá no início esses insetos com o controle biológico. Você usar aí 2 produtos, né, para matar esses insetos vetores. Isso que tem na pesquisa, tá? Legal. Próxima pergunta também veio da plateia, para você, Regis, uma pergunta também bastante específica aqui, da experiência, né, que vocês têm tido ali com biológicos, quais os produtos biológicos que têm tido mais eficiência no controle do bicho mineiro? Nossa, que sonho que eu tenho. Não, mas obrigado pela pergunta, Patrick. Esse é o grande desafio da nossa ciência, né? A gente tem vários testes lá, mas ainda não tem, né, um produto biológico com uma eficácia que nós desejamos. Mas a boa notícia, a ótima notícia, é que nós temos empresas idôneas com pesquisas avançadas e tem 2 produtos aguardando registro. Por quê? Nós não podemos utilizar produto nenhum sem registro. É o registro que nos traz a segurança para conversar com o produtor, para explicar onde o seu técnico, ou o seu consultor, o seu engenheiro agrônomo passa a receita do receituário com segurança para que ele vá atingir os objetivos. Mas ainda não tem. Tem a Bovéria, que vai muito bem para a broca, muito obrigado, né? Que foi ótimo. Legal. Eu tenho muitas perguntas aqui, são perguntas bastante ricas, que eu acho que enriqueceriam bastante aqui o debate. Eu não fiz a pergunta, deixei propositalmente para o fim, mas é um tema muito importante, sobre on-farm, né? Que é uma discussão que todos os produtores perguntam sobre isso, né? Todo mundo quer saber disso. Eu vou lançar, não vou direcionar a ninguém, mas assim, o que Regis já deu a deixa aqui, sobre a gente estar sempre preocupado com produtos que são registrados, que não são, né? É um modo de a gente ter um controle efetivo aí das pragas, né? Eu queria lançar para vocês, então, não sei se a Edilene quer tratar disso, mas lanço para quem quiser falar também sobre on-farm, como é que vocês veem, né, essa disseminação da produção nas fazendas e que cuidados é necessário ter para que isso não seja um problema lá na frente? Bom, é um tema sensível, né? Mas cabe esclarecer que hoje a produção on-farm ela é autorizada somente para os produtos autorizados para a agricultura orgânica, né? E aí também cabe ressaltar que todos os produtos autorizados para a agricultura orgânica também podem ser utilizados na agricultura convencional, né? Então, o projeto de lei... Então, hoje, só esses podem ser produzidos e para os organismos, né, que constam da lista que está disponível no site do Ministério da Agricultura, que são os produtos autorizados para a agricultura orgânica. Por outro lado, o projeto de lei de bioinsumos, né, que está na Câmara agora, aliás, são 2 projetos de lei, um apresentado no Congresso, um apresentado no Senado. O do Senado já tramitou, foi aprovado e está na Câmara, né? Agora vamos ver os próximos passos, como é que o Senado vai seguir com os 2 PLs. Mas o PL da Câmara, do Senado, o 3668, ele autoriza a produção on-farm, estendendo, né, para outros produtos, então não só para os previstos para a agricultura orgânica. E a partir disso, e também traz as condições em que se poderiam ocorrer essa produção on-farm. Óbvio que se
for publicado, né, quando for publicado, se e quando for publicado, caberá ao Ministério da Agricultura regulamentar as condições de como é que isso poderá acontecer. Então, até lá, né, se a gente só pode manifestar e falar sobre como será se for aprovado um projeto de lei. Ressaltando que hoje, somente os da agricultura orgânica podem ser produzidos on-farm. Qualquer outro é irregular. Legal. Cristiane Pai, você, como que na Embrapa vocês avaliam esse tema? Sim, a Embrapa ela soltou, né, uma instrução normativa a respeito, né, da produção on-farm, orientando, porque a produção on-farm, né, ela é só para consumo próprio, não é isso? No que diz a lei. Que acho que exatamente, faltou a gente complementar isso. Só pode ser para consumo próprio, né? Então não pode ser comercializado em nenhuma hipótese. Por quê? Justamente, né, porque o produtor tem que ter ali um rigor extremo, que imagina aquela questão, você fala, eu vou fazer um iogurte para mim mesmo, ok, mas vender esse iogurte na praça, gente, é muito perigoso. Como que eu vou exportar uma manga com salmonela, né? Porque a produção de biológico ela é extremamente sensível à contaminação, muito sensível, muito. No meu laboratório, no Embrapa, com 2 litros de fermentação, a gente produz contaminante, imagina, né, 50 mil litros. Então, realmente, tem que ter instrução, tem que ter muita norma. E resíduos, né? Então, a gente gera resíduo na fazenda. E aí, como que vai ser descartado esse resíduo? Então, até isso também, essa instrução normativa ressalta, porque são cuidados, né, que vai ter que ter fiscalização do Ministério. Então, o micro-organismo ele tem que vir de uma coleção biológica, porque se o produtor pega na natureza, ele corre o risco de estar cultivando um patógeno para a sua lavoura. Imagina, se a gente dissemina aí na soja uma praga, uma doença que nem tinha no Brasil, né, como aconteceu com o bicudo, agudoe. Então, assim, muito perigoso, muito mesmo, muito sério, né? Então, assim, não é que a Embrapa ela é contra, não, ela está preocupada com a questão sanitária, com a questão da nossa exportação, igual a gente vê carne, né, sendo proibida, porque tinha resíduo, tinha brucelose, tinha não sei o quê. Então, pode acontecer com a nossa soja, pode acontecer com as nossas frutas, né? Então, assim, essa questão é bastante séria, bastante comprometedora. Precisamos ter muita fiscalização. Como que o Ministério vai ter pernas, né, para fiscalizar cada fazenda, milhões de fazendeiros no país? Nós vamos ter a Anvisa, o IBAMA, fiscalizando, assim como nós, indústria, Corteva é fiscalizada. Então, se Corteva, B2B, com um parceiro, produz um inoculante ou um nematicida contaminado, isso é recolhido imediatamente, o Ministério autua, não é isso? Então, todo lote é recolhido e o produtor não vai ser prejudicado. Então, quer dizer, existe já toda uma... A Embrapa ela trabalha realizando as análises dessas amostras. Nós temos, né, laboratórios credenciados ao MAPA, trabalhamos juntos aí, né, com o Ministério, fazendo as análises desses inoculantes, desses biodefensivos, e tudo tem dado muito certo. Então, assim, é a questão mesmo de organizar para que o Brasil não vire... A nossa agricultura não vire bagunça, não vire, né, pirataria, coisas assim que nós não queremos para o Brasil, né, Patrick? Nem ninguém quer. Está dando tão certo, gente. Olha aí, 50 anos de agricultura e nós, né, substituímos nitrogênio, nós estamos conseguindo, quem sabe, aí, controlar o bicho mineiro daqui a um tempo, né, estão conseguindo controlar a broca da cana com inimigos naturais, olha que maravilha. Nematicida, né, falei aqui, 100% biológico. Lembrando que o biológico, gente, ele não cria resistência, né? O inseticida, às vezes, cria, o herbicida. Então, nós vamos aí poder dessecar nossa lavoura com um inseticida biológico. Para isso, a gente precisa de recursos para pesquisa. E a pesquisa ela só tem recursos com parcerias. Então, royalties que retornam para a gente, para público, né? Instituição pública. Se um biológico é copiado, é pirateado, isso não vai retornar para a nossa pesquisa. Então, assim, o risco, né, de cairmos aí em piratarias, adulterações, formulação adulterada na fazenda. Por exemplo, eu tenho uma cepa excelente formulada, né, pela indústria super confiável, né, que foi feito ali, todo o rigor, de todos os ingredientes foram fiscalizados pelo Ministério, bonitinho, o IBAMA liberou, não causa impacto ambiental, só que aí vai para a fazenda e isso é adulterado. E aí, como é que vai ficar? Então, assim, é a questão realmente, né, da gente tomar os nossos cuidados, as nossas boas práticas e ter sucesso. Então,
Então, assim, há o risco, né, que essa produção on-farm oferece e que precisa ser muito bem regulamentado realmente, né? Legal. Bom, o nosso tempo expirou aqui, a gente eu vou perguntar mais um monte de coisa para vocês, mas depois a gente vai ter um brunch ali para interagir mais, todo mundo também, que, né, eventualmente perguntas aqui que a gente não conseguiu fazer, faremos depois no nosso bate-papo, mas encerrando aqui, então agradeço a vocês que nos acompanharam online também. Obrigada.